Bom dia a todos, como é que estão? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da Santo Ângelo, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre 3º Nef, capítulo 1. Gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho cada um a ler 3º Nef, capítulo 1. Dessa forma, convidar o Espírito, ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus, dadas a nós através de seus servos, os profetas. Esse capítulo 3º Nef 1, ele fala sobre a vinda de Cristo, sobre os sinais que os profetas disseram que iriam acontecer. E fala um pouco sobre a situação do povo de Nef e os lamanitas naquela ocasião. Tá. Então, no versículo 4 diz o seguinte: E aconteceu que no começo do 92º ano, eis que as profecias dos profetas começaram a cumprir-se mais plenamente, pois maiores sinais e maiores milagres começaram a ser realizados entre o povo. E daí tinha aqueles que acreditavam e tinha os que não acreditavam. E daí os que não acreditavam, eles escarneciam e eles colocaram até uma data. Aqueles que não acreditaram especificaram um dia ali que eles iam aplicar a pena de morte, aqueles que acreditavam. Então eles colocaram um dia, se as profecias não se cumprissem até aquele dia, eles iam aplicar a pena de morte aos justos, aos que creram nos profetas. Daí no 8 e no 9 diz o seguinte: Mas eis que aguardavam firmemente aquele dia e aquela noite, aquele dia, que seriam como um dia sem noite, para saberem que sua fé não havia sido vã. Ora, aconteceu que os incrédulos fixaram um dia para aplicar a pena de morte a todos os que acreditavam naquelas tradições, caso não aparecesse o sinal que havia sido anunciado por Samuel, o profeta. Então Nef foi e orou a esse respeito, Daí o próprio Salvador falou com ele nessa oração e disse para ele aguardar. E no 15 diz o seguinte: Aconteceu que as palavras que Nef ouviu se cumpriram segundo o que fora dito, pois eis que ao pôr do sol não houve escuridão, e o povo começou a admirar-se porque não houve escuridão quando chegou a noite. Então no 17 diz o seguinte: Sim, em suma, todo o povo de toda a face da terra, do oeste até o leste, tanto na terra do norte quanto na terra do sul, ficou tão assombrado que caiu por terra. Então, o povo, de maneira geral, estava assombrado com aquele fenômeno, E porque ele tinha sido previsto pelos profetas, No 21 ao 23, e aconteceu também que uma nova estrela surgiu segundo a palavra, e aconteceu que daí em diante Satanás começou a espalhar mentiras entre o povo para endurecer-lhe o coração, a fim de que não acreditassem naqueles sinais e maravilhas que tinham visto. Mas apesar dessas mentiras e enganos, a maior parte do povo acreditou e foi convertida ao Senhor. E aconteceu que Nef e também muitos outros saíram pregando ao povo, batizando para o arrependimento, o que causou grande remissão de pecados, e assim o povo começou novamente a viver em paz na terra. Então, diante desses sinais e maravilhas, Satanás começou a espalhar entre o povo muitas mentiras, a fim de fazer com que o povo deixasse de
de se admirar, né, de deixar-se de acreditar nessas coisas, nesses sinais, nessas maravilhas que tinham sido preditas pelos profetas. E ao mesmo tempo, então, Nefe e também muitos outros saíram pregando ao povo e batizaram muitas pessoas e aconteceu uma grande remissão. Tá? Então, muitas pessoas desejaram ser batizadas e entrar no convênio. E, por outro lado, também havia os ladrões de Gadianton, que habitavam as montanhas e infestavam a terra, cometeram muitos assassinatos e provocaram grande mortandade entre o povo, lá no 27. Então não foi assim a ocasião do nascimento de Cristo que resolveu, né, os problemas que as pessoas tinham que resolver, né? Então todas as coisas que eram para elas resolver, essas contendas, esses ladrões, né, e o fato de se juntar a esses ladrões também eram coisas que as pessoas precisavam resolver, né? E no 29 diz o seguinte: houve também muita tristeza entre os lamanitas, pois eis que muitos de seus filhos, à medida que cresciam e ficavam mais velhos, começavam a agir por conta própria, sendo levados pelas palavras aduladoras e mentirosas de alguns oramitas a juntar-se ao bando de Gadianton. Tá, então, muitos dos lamanitas, né? Os lamanitas, lembrando que estavam em melhores condições do que os nefitas, de forma geral, devido à sua conversão ao Evangelho. Mas muitos da nova geração estavam se aliando, né, se juntando aos ladrões, ao bando de Gadianton, e isso estava causando muita tristeza entre seus pais e entre o povo em geral. Tá certo? Então esses ladrões de Gadianton, né, eles eram muito lisonjeiros, né? Eles usavam de muitas artimanhas, né, para conquistar os jovens, né? Então, provavelmente muito dinheiro também, né? Muitas riquezas e também, né, eles tinham muita facilidade, né, em atrair os jovens, tá? Então, devido à iniquidade da nova geração, eles começaram a decair em sua fé e retidão. Tá? Então, são esses os principais ensinamentos desse capítulo, né? Que as palavras dos profetas, elas se cumprem, aquelas que ainda não se cumpriram, elas vão se cumprir com certeza, assim como se cumpriu a questão da noite, né, que não houve escuridão na ocasião do nascimento de Jesus Cristo. Tá? Dessa forma, as profecias, todas elas vão se cumprir. E as pessoas, né, ficaram admiradas, e com certeza aquelas pessoas que estavam firmes, né, que acreditaram desde o início firmemente nos profetas, elas não ficaram tão admiradas quanto aquelas outras, né? Porque elas já sabiam que essas coisas iriam acontecer, né? Que elas sabiam que os profetas estavam falando a verdade. Então, o que eles fizeram aqui, Nefe e alguns outros, né? Muitos outros, saíram pregando ao povo, né? Isso que eles fizeram, né, nessa ocasião. Tá certo? E outra coisa, né, por último, né, que as pessoas, que esses ladrões de Gadianton, eles eram muito astutos, né? Eles tinham muita lisonja para atrair as pessoas. Então eles atraíram muitos jovens. E muitos bandos existem hoje em dia, né, que atraem os jovens.
Então, que nós possamos ficar atentos a essas coisas que já estão previstas nas Escrituras, né? Que nós possamos nos prevenir delas em momentos em que a gente tem a oportunidade, a gente deve orar e procurar estar próximo ao Senhor, próximo ao Pai Celestial, para saber qual é a vontade dele. Com certeza que esses jovens, eles estavam diante de situações em que eles tinham que escolher, né, entre o Evangelho ou entre os ladrões. E muitos deles escolheram os ladrões. Tá? Então eles tiveram ali uma oportunidade de escolher, de exercer o seu livre-arbítrio. Tá? Então que nós possamos orar para que quando nós estivermos diante de situações assim, nós possamos lembrar do que nós aprendemos, né? Nós possamos lembrar daquelas coisas que nós sentimos pelo Salvador, Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos estar sempre perto do Pai Celestial. Sempre orar, pedindo qual é a vontade dele e pedindo entendimento das coisas, para que a gente possa melhorar no nosso discernimento. Tá certo? Então essas breves mensagens, essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu aconselho cada um ler, ponderar, orar e dar ouvidos aos sussurros do Espírito Santo. Desejo um bom dia, um dia iluminado com a luz de Cristo, e pretendo estar aqui amanhã no mesmo horário, às 6h19. Agradeço a companhia de cada um, a paciência, certo? Bom dia a todos e até mais.